A terra de Canaã era uma terra de conflitos. Muitas pessoas diferentes queriam viver lá. Isso levava a constantes guerras. Um dos conflitos mais significativos foi entre os israelitas e os filisteus. Os israelitas eram liderados pelo rei Saul. Eles acreditavam no único Deus verdadeiro. Os filisteus eram um povo poderoso que adorava muitos deuses. Eles eram conhecidos por sua habilidade em batalha. Eles eram uma ameaça constante para os israelitas. Os dois exércitos se enfrentaram em lados opostos de um vale. A tensão era palpável. Uma sensação de pavor tomava conta do ar. O destino dos israelitas estava em jogo. Esta era uma batalha que eles tinham que vencer. Sua liberdade, sua própria existência, dependia disso. Das fileiras filisteias emergiu um homem gigantesco chamado Golias. Golias era uma visão aterrorizante. Ele tinha mais de 2,70 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e uma cota de malha. Suas pernas eram protegidas por caneleiras de bronze. Ele carregava uma enorme lança de ferro. Seu escudo era carregado por um homem que caminhava à sua frente. Golias era o campeão dos filisteus. Ele era um guerreiro experiente, acostumado a incutir medo no coração de seus inimigos. Por 40 dias, Golias desafiou os israelitas. Ele saía todas as manhãs e tardes, provocando-os. Ele os desafiou a enviar um campeão para lutar contra ele. Ele zombou do Deus deles e se gabou de sua própria força. Os soldados israelitas estavam aterrorizados. Eles tremiam ao som da voz de Golias. Ninguém ousou responder ao seu desafio. O rei Saul, apesar de seu tamanho e bravura reconhecida, também estava com medo. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele era um pastor, cuidando dos rebanhos de seu pai em Belém. Ele era um jovem de grande coragem, força e fé. Ele também era um músico habilidoso. A perícia de Davi na harpa era bem conhecida. Ele costumava usar sua música para acalmar as ovelhas e louvar a Deus. Um dia, o pai de Davi o enviou ao acampamento israelita. Seus irmãos eram soldados do exército de Saul. Ele deveria levar comida para eles e descobrir como eles estavam. Davi chegou ao acampamento enquanto Golias lançava seu desafio diário. Ele ouviu as bravatas de Golias e observou os soldados israelitas se encolhendo de medo. Davi ficou chocado. Ele não conseguia entender por que ninguém enfrentava aquele gigante filisteu. Eles não tinham fé em Deus? Ele perguntou aos soldados o que seria feito pelo homem que matasse Golias. Um dos soldados, Eliabe, irmão de Davi, o repreendeu. Ele acusou Davi de ser arrogante e buscar glória. Davi, impávido, insistiu que alguém tinha que lutar contra Golias. A notícia das palavras de Davi chegou ao rei Saul. Saul convocou Davi. O que te faz pensar que você pode lutar contra esse gigante? Eu matei leões e ursos enquanto protegia as ovelhas do meu pai. Deus que me salvou das garras de animais selvagens, me salvará da mão deste filisteu. Saul, impressionado com a fé e a coragem de Davi, finalmente concordou em deixá-lo lutar contra Golias. Ele ofereceu a Davi sua própria armadura e espada, mas Davi recusou. Eu lutarei contra Golias como estou, armado apenas com meu cajado de pastor, minha funda e minha fé inabalável em Deus. Davi se aproximou de Golias. Venha aqui, que farei de sua carne comida para as aves do céu e as bestas do campo. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Davi, com um movimento rápido, pegou uma pedra de sua bolsa. Ele a colocou em sua funda e a arremessou em Golias com toda a sua força. A pedra encontrou seu alvo, afundando na testa de Golias. O gigante cambaleou e caiu, seu corpo enorme se espatifando no chão. Davi havia matado o gigante com uma única pedra. Os filisteus, vendo seu campeão cair, entraram em pânico e fugiram. Os israelitas, encorajados pela vitória de Davi, os perseguiram e obtiveram uma grande vitória naquele dia. A história de Davi e Golias é uma história atemporal de coragem e fé. Ela nos lembra que mesmo os aparentemente mais fracos entre nós
podem superar grandes obstáculos se confiarmos no poder de Deus e tivermos a coragem de enfrentar nossos medos. Ela nos ensina que a vitória não depende de nossa própria força, mas do poder de Deus agindo através de nós. Esta história é um chamado à ação. Ela nos desafia a confrontar os Golias em nossas próprias vidas, nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças, com a mesma coragem e fé que Davi demonstrou. Podemos enfrentar nossos próprios gigantes, mas com Deus ao nosso lado, nós também podemos sair vitoriosos.